Olá, eu sou o professor Marmorato. Se você é estudante do primeiro ano do ensino médio ou do eixo 6, ou se você, colega da área de linguagens, de humanas ou de exatas, tiver interesse em exercitar a leitura de imagens, fica comigo, porque é isso que nós faremos agora. Então, eu escolhi aqui este trabalho, esta pintura, para a gente fazer uma leitura de imagem. Vamos fazer uma leitura formal dos elementos aqui encontrados, faremos uma leitura interpretativa e faremos também uma leitura contextualizada deste trabalho. Então, vamos lá? Então, primeiro vamos fazer uma análise da forma, dos elementos plásticos que aparecem neste trabalho aqui. Então, isso aqui é uma pintura, certo? Essa pintura é uma pintura que está num formato quadrado, ela tem 50 por 50 centímetros, certo? Ela tem 50 de altura e 50 de largura. O chassi, que é essa estrutura aqui de madeira, não é? Onde está grampeada a tela. Esse chassi ele tem 1,5 aqui de profundidade, ele tem 4 de largura e ele tem 50 centímetros de altura. Tudo bem? Essa telinha é uma telinha de algodão grampeada aqui no verso. É um produto manufaturado, produzido por uma empresa e vendido em livrarias, certo? Ou em casas de materiais para a pintura, para o desenho. Vamos analisar então agora as figuras que aparecem aqui. Então, primeiro, percebam, temos aqui uma mesa retangular. Observem que também os pés da mesa, as laterais da mesa, assim como o encosto das cadeiras, são todos figuras retangulares. Deixa eu seguir aqui para eu não me perder aqui nos elementos que eu selecionei aqui, para a gente analisar. Observem que os demais objetos, ó, eles são arredondados, são corpos redondos, não é? As frutas, a xícara, a taça, ó, são todos corpos redondos. O cilindro que aparece na garrafa e aparece também na taça, tranquilo? Então são esses aqui os elementos, as formas, né, que aparecem aqui nessa composição, nessa estrutura aqui. Observem agora as cores, ó. A composição toda é feita com cores contrastantes. Percebam que o verde e o azul, ó, que são predominantes aqui, eles fazem contraste com essas cores quentes, o vermelho, o amarelo e o laranja, não é? O fundo é um fundo assim aquarelado, não é? Que foi uma tinta diluída aplicada, misturando as cores quentes com as cores frias. Então deu essa cor aí com essas manchas, essas cores terciárias que aparecem aqui pelo fundo. Tudo bem? Então essa pintura ela foi feita com tinta acrílica, que é uma tinta que permite diluições e permite que a gente sobreponha camadas de tinta, tá? Vamos ver aqui mais ou menos, reconstituir o passo a passo que a pessoa fez para fazer esse trabalho aqui, né? Primeiro, a gente percebe, olhando aqui de perto, que foi feito um esboço em lápis. Foi feito um esboço em lápis de todas essas figuras que aparecem aqui no trabalho, né? Depois que ele concluiu esse esboço, ele começou aplicando tinta e a gente percebe que ele aplicou, ó, um fundo amarelo em todas essas frutas que aparecem aqui. Ele pintou de amarelo e por cima ele veio fazendo, não é, os sobretons, sobrepondo camadas de tinta para dar um certo efeito de profundidade, né? Então você vê que por cima do amarelo ele colocou laranja, o vermelho aqui, né? Colocou laranja aqui no abacaxi,
Ó, aqui por cima dos abacates ele pôs o verde, deixando aparecer o amarelo por baixo. E aqui ele cobriu o amarelo com um pouco de verde e deu esse tom aqui de bege para representar que a fruta estava aberta. Tá vendo? Então, é isso aí. Esse é o procedimento que ele fez. Vamos observar outras coisas aqui, ó, que ele utilizou como recurso, né, pictórico. Vejam o uso dos pontos, tá vendo? Ele usou aqui pontos brancos, ó, para dar profundidade, né, aqui as frutinhas verdes de uva, ó. Tá vendo? Ele fez isso aqui. Ele preencheu os espaços entre aqui os círculos com um verde escuro e pôs os pontinhos brancos para dar a sensação de profundidade. Tá vendo? Vejam aqui o uso só de linhas para representar a textura do abacaxi. As folhinhas são triângulos, ó, pintados a pontinha de amarelo e a base verde. E os demais objetos que aparecem aqui, além das frutas, ó, uma faca, uma garrafa de vinho, uma taça e uma xícara com um pires. Então são esses os elementos aí que a gente percebe nessa descrição aqui. O encosto da cadeira, ó, a gente percebe que ele ficou inacabado. E esse branco que aparece aqui, na verdade, é a própria tela sem nenhuma pigmentação, sem nenhuma pintura. Aqui o branco está pintado, mas esse branco que aparece aqui também em volta da coroa do abacaxi, é o próprio fundo da tela sem nenhuma pintura, certo? Vamos prosseguir aqui então, para a gente perceber outras coisas desses elementos plásticos. Uma coisa interessante de observar aqui é que é uma pintura praticamente toda ela plana, não é? Apesar dele tentar ter feito aqui, ó, o formato geométrico da mesa, ele não consegue aqui fazer isso com perspectividade, e então a gente tem aqui todos esses elementos que aparecem aqui, na verdade, são elementos planos, não é? Ele não consegue aqui utilizar realmente, né, a perspectiva, o desenho assim do poliedro, que o tampo da mesa é um poliedro, os pés da mesa também são, não é? Aqui a madeira de que é feita também a cadeira, a gente percebe que são poliedros, mas ele usou aqui apenas, ó, polígonos, não é? E pintou aqui com essas cores vibrantes. Então é uma pintura praticamente toda plana, né? Apesar de haver aqui tentativas de representar a profundidade. Mas toda a pintura foi realizada aqui no plano, sem realmente utilizar, né, a perspectiva geométrica, certo? Como aparece no objeto realmente. O observador, a gente percebe que está de pé aqui, sobre defronte da mesa, e que ele está olhando esses objetos de cima. Ele tem essa visão, né? A gente percebe que o observador está em pé aqui diante da mesa e está olhando para esses objetos que aparecem aqui, aí em cima, certo? Então, percebam como fizemos uma leitura das cores, né? Fizemos uma leitura também das figuras que aparecem aqui. Então, esse tipo de leitura seria uma leitura mais descritiva, né? Você vai descrever as cores, como nós fizemos aqui, não é? Esse contraste entre as cores quentes e as cores frias e esse fundo monocromático, tá vendo? Uma análise assim da cor, uma descrição dos objetos que estão aqui representados, certo? E uma análise também da perspectividade, certo? Existem artes que são bidimensionais e existem artes que são tridimensionais.
o quadro, a tela, é um espaço bidimensional, mas através do recurso do desenho e da pintura, eu crio a ilusão da profundidade, certo? No caso aqui, não é? Ele não logra, ele não consegue criar essa ilusão perfeita da perspectiva, né? E não consegue dar volume aos objetos, certo? Através do recurso mesmo do desenho e da pintura, tá? Vamos lá? Agora vamos tentar fazer uma leitura interpretativa desse trabalho aqui. A gente percebe que é uma releitura que a pessoa fez ou de uma foto ou de uma outra pintura. A gente percebe que isso aqui é uma leitura de uma outra imagem, não é? E não a visão que a pessoa teve aqui de uma mesa mesmo posta no real com esses objetos. Tá vendo? Então, isso aqui é uma releitura de uma outra imagem e não da realidade mesmo em si, dessa mesa no real posta, certo? Então, é a leitura já de uma imagem. A gente pode interpretar que isso é uma mesa de café da manhã, é uma mesa de almoço ou é uma mesa de jantar. Então, pela garrafa de vinho e pela taça, a xícara ali no pires, ó. Então a gente percebe uma faca que é uma mesa provavelmente de jantar, não é? Ou seria um momento solene, ou é uma solenidade para a mesa estar assim posta, decorada desta maneira. Outra questão que a gente pode interpretar a partir desta imagem. Outra coisa, que classe social, ó, teria uma mesa dessa em sua casa? É interessante questionar isso a partir dessa imagem, não é? Onde, em que ambiente a gente vê mesas postas assim, dessa maneira? Tá vendo? Então, de que lugar da Terra, de que país seria, ó, uma mesa, teríamos assim, em que lugar, em que país teríamos uma mesa assim? Então a gente pode inferir, especular sobre os elementos que estão aqui mesmo colocados. 2 abacaxis, uma manga, abacates e um cacho de uva. Então a gente percebe que aqui ó, a maioria são frutas tropicais, não é? Então isso aqui não seria um país europeu de clima frio, não é? Pela presença assim tão farta dessas frutas tropicais. Apesar do cacho de uva ser uma planta de um clima mais temperado, aclimatada, não é? Mas que é comercializada no mundo inteiro, certo? Então, a partir da imagem você vê que a gente pode fazer uma especulação até mesmo do ambiente geográfico. A partir da imagem, a gente pode fazer esse tipo de interpretação. Então, percebam agora, vamos tentar fazer uma imagem, uma leitura contextualizada desse trabalho aqui. Uma leitura histórica, digamos assim. Esse trabalho foi feito por um aluno do Assis Chateaubriand em classes de artes e os alunos deixam os trabalhos na escola, não vão buscar esses trabalhos e muitos desses trabalhos são descartados porque a escola não tem condição de conservar isso, né, de arquivar isso. E esse estava lá numa pilha de vários outros trabalhos, desses que os meninos deixam lá na escola. E eu peguei esse trabalho é um trabalho de 2016, ele já tem esse tempinho que está aqui comigo. Mas é um trabalho feito para uma disciplina, para valer nota para a disciplina de artes. Tá vendo? Não tem o nome do autor, então, esse fato de não ter o nome do autor remete a duas questões. Primeiro, esqueceu de assinar ou não quis assinar. Uma pessoa que faz um trabalho com todas essas cores, com toda essa composição
esqueceu de assinar ou não quis assinar. Então, o fato de não querer assinar, se foi essa a motivação, não é? Ele faz a gente pensar na questão, não é, da imitação, da arte enquanto imitação. A arte, para ser bonita, tem que ser uma imitação perfeita, fotográfica, de um outro objeto. Então, como aqui isso não acontece, isso é uma coisa estilizada, não é? Tá vendo? Então, talvez a pessoa não quis assinar o trabalho por conta, não é, dessa questão de valor, não é? Essa questão de valor. Para ser arte, para ser bonito, tem que ser idêntico à realidade. Então, aqui tem essa questão que a gente pode analisar aqui. A espontaneidade presente aqui nesse trabalho, por ser um trabalho assim feito por um estudante, nos faz pensar então na arte naif, que seria a arte que o mercado rotulou como arte ingênua, como arte popular, por ser feita por artistas, na sua maioria autodidatas, certo? Então, a gente observa essa imagem e pensa nisso, nessa questão da arte naif. Por fim, para nós concluirmos, percebam que esse desenho, né, essa pintura de uma mesa com objetos cotidianos, isso é um tema clássico na história da arte que se chama natureza morta, né? Então a natureza morta tem longa existência na história da arte, vem desde o mundo antigo, desde os egípcios e os gregos, e chegou até os tempos, né, contemporâneos. Então, o que a gente percebe aqui, não é que essa mesa é uma mesa idealizada. Seria uma mesa ideal, não é? Essa imagem é idealizada por ser uma imagem, né, muito veiculada pela pintura clássica. Então, de cara já está rotulado que é o lugar do bonito, que é o lugar do clássico, né? Enquanto simbolismo, a natureza morta, ela tem uma significação assim da vida enquanto o lugar do transitório, o lugar do efêmero, não é? Seria então a fugacidade da vida, não é? Entendeu? Então, a natureza morta questiona esse conceito de eternidade. Então, fizemos aqui uma leitura, não é, dessa imagem, dessa pintura feita por um aluno aqui da nossa escola do Colégio Assis Chateaubriand. Viu? Diga-se de passagem, uma bela pintura. Então, até a próxima.